O Espírito de Deus habita em você. Olha que poderoso é isso, saber que o Espírito de Deus habita em você. E nem sou eu quem estou falando isso. Quem disse isso foi Paulo na primeira carta a Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A gente se esquece disso. E a gente se sente tão pequeno quando a gente vai fazer alguma coisa na nossa vida. A gente se sente pequeno demais diante dos outros. A gente acha que existem pessoas melhores do que as outras. Se você pensa assim, será que o Espírito de Deus habita mais no outro do que em você? Será que Deus ama mais o outro do que você, que ele foi habitar lá com mais profundidade do que em você? Será que Deus seria injusto dessa forma? Ou será que o que você vê hoje no outro é o fruto de um trabalho que ele construiu, de aprimoramento, de auto-melhoramento, de autoconhecimento, para se tornar uma pessoa melhor? Às vezes, as pessoas que nós admiramos passaram por coisas que talvez nós não teríamos estômago para aguentar. E hoje a gente admira essas pessoas, como dizem por aí, nos palcos, sem saber o que essas pessoas passam nos bastidores. Será que a gente aguentaria isso? É claro que a gente aguentaria, porque o Espírito de Deus habita tanto nele quanto habita em você. A questão é que quando a gente se trabalha, se melhora, busca o autoconhecimento e passa por cima das nossas limitações, que são limitações ilusórias, são ilusões da nossa mente, a gente vai para a vida e a gente constrói muitas coisas, apesar das dificuldades. Não se iluda, todo ser humano passa por dificuldade, até aquela pessoa que você mais admira, que construiu algo muito legal, que é uma pessoa super influente, às vezes é um líder religioso que você gosta muito de acompanhar, que você gosta de ouvir. Essa pessoa passa por um processo interior de transformação, a não ser que se trate de um charlatão, como tem vários por aí também. E a gente precisa trabalhar o discernimento para a gente não cair nessas conversas de charlatões. Mas uma pessoa que realmente produz bons frutos, uma pessoa que realmente trabalha pelo bem, ela passa por muitas coisas. E aqui eu queria esclarecer que essa pessoa não necessariamente sofre. É uma pessoa que aprendeu a se dedicar. É uma pessoa que aprendeu a ser disciplinada. É uma pessoa que aprendeu a abrir mão, muitas vezes, dos próprios interesses para realizar algo maior. Todos nós temos o Espírito de Deus em nós. Nós somos como se fosse uma semente. Todo mundo é uma semente. Já reparou como a semente é algo tão interessante? Algo tão pequenininho, que se você planta na terra certa, cultiva do jeito certo, essa semente brota, rompe a terra, vence o calor, a chuva, o sol, a lua, e ela vai crescendo, se desenvolvendo e se torna uma árvore. Mas se essa mesma semente nunca for plantada, ela vai ser só uma semente. Só que a inteligência da árvore, de quem ela vai se tornar, já começou ali nela. Ela vai se desenvolver com o tempo. Mas já existe nela. O futuro daquela semente já está ali, na inteligência dela. Basta ela ir para o lugar certo e ser tratada da forma certa. Entende que a essência da árvore já existe na semente? Basta que ela seja cultivada. Assim, a essência de Deus já existe em você. Mas você precisa se trabalhar. Você precisa se cultivar, porque enquanto você for uma semente guardada em um depósito, você é só uma semente. Você não vai dar sombra, não vai dar frutos. É claro que talvez aquela semente, fazendo uma analogia, ela fique ali quietinha, ela não tenha que enfrentar nada. Não tenha que passar pelo sol, pelo calor, pela chuva, pelo risco de ser pisoteada, pela resistência de alguém vir quebrar os galhinhos dela e ela ter que refazer aquilo. Ela fica ali como se fosse na zona de conforto, se ela fica ali escondidinha no depósito. Mas a partir do momento em que essa semente vai para a terra e que ela vai ser cultivada, ela vai enfrentar desafios. E assim é você.
A partir do momento em que você se lançar à sua vida para fazer o que você precisa fazer, você vai enfrentar desafios sim. Pessoas vão te criticar, pessoas vão se afastar, pessoas vão dar risada de você pelas costas ou na sua frente. Você vai sentir que o seu trabalho é inútil, você não vai ter reconhecimento muitas vezes. Você vai sentir fraca, coisas vão acontecer na sua vida para tentar tirar o seu foco, para tentar te desviar, como a gente falou no último vídeo, para tentar te distrair. Mas você vai precisar ser resistência, como aquele brotinho que precisa resistir tudo, a força da terra em cima dela para ela romper e se tornar uma plantinha pequena, que vem a ventania, vem o sol, vem a chuva, e ela tem que resistir ao tempo e subir, até que ela se torne uma árvore, que ela dê frutos e ela alimenta pessoas, ela alimenta animais, ela dá sombra, ela melhora o planeta, ela melhora a qualidade do ar, o clima. Entende como você tem o potencial para ser tudo isso, mas que para você viver a bênção de ser uma árvore que dê bons frutos, você precisa resistir, insistir, ter disciplina, trabalhar no seu autoconhecimento para você se fortalecer, porque os ataques vêm. Não pense que isso não existe. Existem ataques espirituais, existem ataques físicos, existem pessoas usadas pelo inimigo para te distrair, para te convidar para fazer coisas que você sabe que não quer fazer mais, que não faz mais parte do seu projeto, para usar pessoas para te criticar, para te colocar para baixo, para te fazer propostas que parecem ser maravilhosas no primeiro momento, que parecem que vão te trazer mais ganho agora, para você se distrair do seu propósito. É como diz o Renan, trocar propósito por proposta. É isso que o inimigo quer que você faça. Propostinha, que você aceite proposta. Ai, vamos sair para beber hoje, é só hoje. Ai, você precisa relaxar. Ai, vamos comer isso aqui. Você merece. Ai, isso aí que você faz é uma bobagem. Ai, você tá muito ridícula fazendo isso. Ai, isso é coisa de blogueira, você não leva jeito. Ai, você tá se achando. Você vai escutar de tudo. Eu escuto. Eu recebo. E eu não paro. Não paro porque eu me preparei. Eu sei que eu vou receber isso. E olha que eu não me preparei antes de começar. Eu vou me preparando enquanto eu faço. Porque se eu estivesse me preparando antes de começar, eu não teria começado nunca. Eu nunca vou estar pronta. Eu nunca vou estar perfeita. Mas eu já aprendi a lidar com os comentários que chegam nas minhas redes sociais. E chegam. O inimigo usa o tempo todo pessoas para encontrar a sua rede social e te criticar. E às vezes ele usa pessoas que você gosta. Pessoas que convivem com você. Para te criticar. Porque essas pessoas não estão num bom dia, elas abrem brecha para o inimigo e o inimigo usa essas pessoas. Às vezes usa pessoas conhecidas ou desconhecidas para desanimar você do seu projeto, do seu propósito. Ou para fazerem propostas para você se distrair. Para você não ser firme, para você não aguentar a chuva, o vento, que aquela plantinha minúscula começa a ter que enfrentar logo que ela sai do solo. E isso nunca passa. A questão é que cada vez que a árvore cresce mais, ela fica mais forte. E aí não é qualquer vento que faz ela balançar. Não é qualquer chuva que ameaça a existência dela, nem qualquer temperatura. Porque ela ficou mais forte à medida em que ela foi crescendo. E assim é a gente. A gente precisa resistir. Saiba que é do interesse de Deus que você vença. E Ele traz os recursos para você. Mas o inimigo traz as distrações. Ele traz o desânimo, a procrastinação, que é para você não vencer, que é para você não fazer a obra. E é isso que ele quer. Pessoas inúteis, pessoas infelizes, pessoas que compram desenfreadamente, comem desenfreadamente, gastam o dinheiro que não têm, se viciam em bebidas, jogos, pessoas infelizes deitadas na cama, rodando o dedo no celular sem propósito de vida. Esse é o projeto do inimigo para você. Que você se torne um zumbi pela vida. Que ache que a vida não tem sentido. Que é só fazer o que você tem que fazer mesmo, cuidar da sua casa mais ou menos, trabalhar mais ou menos, pagar suas contas do que der para pagar.
e se distrair o máximo que você conseguir. Ficar horas maratonando série. Tem gente que vai romantizar isso para colocar no seu cérebro que isso é saudável. Que vai romantizar que assistir série por horas é saudável. Que ficar preso na rede social por horas é saudável. Vai te alegrar. Que, tá tudo bem você comer essa besteirinha aqui. E comer saudável dá muito trabalho. Cuidar do corpo dá muito trabalho. Fazer o que você quer vai te exigir exposição. Vai te exigir que talvez as pessoas te critiquem. E você é um filho chamado de Deus para realizar a obra dele aqui na Terra. Ele conta com a sua obra, com a sua vontade, com o seu trabalho, com o seu empenho. Será que você consegue bater no seu peito e falar, eu dou conta? Apesar do vento que vai tentar me balançar, será que eu consigo seguir? Você consegue. Porque eu sou essa pessoa também. Eu consigo. Semana passada eu gravei vídeos aqui pro meu canal em uma das semanas mais difíceis dos meus últimos anos. Na semana mais difícil dos meus últimos anos, com certeza. Tinha um ente querido, muito doente, e eu sentei na frente desse celular e gravei. Porque eu sabia que tinham pessoas que precisavam da mensagem que Deus queria passar por meio de mim. Eu sentei aqui e enquanto eu gravava, não tinha tristeza, não tinha medo. Porque quanto mais a gente beneficia o outro, mais a gente se beneficia. Quando a gente vai jogar flores para uma pessoa, as nossas mãos ficam perfumadas. Então eu vim e fiz. Que bom que eu fiz. Aquele momento foi um momento de alento para mim. E é claro que o inimigo tentou me distrair. Você não precisa fazer isso hoje. Você está muito mal, você está triste. Você não vai passar uma boa mensagem assim. Pois eu sentei, orei, pedi a direção de Deus, pedi que Ele usasse a minha voz para transmitir uma boa mensagem. Então, é claro que o inimigo vai tentar te distrair. E você vai precisar ser resistente, como eu fui. E eu sou especial porque eu fiz isso? Não, eu não sou especial. Se você me ver de perto, você vai ver que eu sou a pessoa mais comum que existe. Uma pessoa extremamente comum. Às vezes você vai até me achar meio sem graça. Uma pessoa pacata, com uma vida que talvez você ache pacata. Não tenho nada de especial, não tenho nenhum dom, nunca fui super inteligente. Não nasci com nenhum dom, nenhuma habilidade especial. Nunca fui aquela aluna que era muito boa em alguma coisa. Era sempre assim. Se eu quisesse que me destacar em alguma coisa, eu sempre precisei me dedicar. Nunca fui excepcional em nada. Mas eu decidi que eu vou fazer, apesar de tudo. Eu não preciso ser especial, porque as pessoas que Deus quer usar não precisam ser especiais. E elas não precisam ser perfeitas. Eu nunca fui perfeita. Eu já errei muito e eu ainda erro. Eu ainda olho para coisas que eu fiz semana passada e penso, eu podia ter feito diferente. Eu podia ter feito melhor. Mas, apesar de tudo, eu estou disponível. E Deus não quer pessoas perfeitas, Ele quer pessoas disponíveis. Como eu já falei em um vídeo aqui, quando Jesus escolheu os discípulos, Ele escolheu pessoas normais, pessoas comuns, que nem eu e você, pessoas pacatas, pessoas do dia a dia, com defeitos, com passados ruins, como eu e você. Não eram pessoas extraordinárias, mas Ele escolheu até essas pessoas para nos mostrar que cada um de nós é capaz de realizar a obra. A gente não precisa ser perfeito para realizar, para fazer o que precisa ser feito. Para fazer o bem nesse mundo, a gente não precisa ser perfeito. A gente pode ter tido, sim, um passado com escolhas ruins, como eu tive. Um passado em que errou, um passado em que acertou, um passado em que foi inconsciente, em que foi inconsequente. Ou até um presente, em que erra bastante. Sim, claro que você vai errar, você é humano. Se você esperar a sua perfeição para você melhorar, para você fazer, você não vai fazer. E aí você vai ser um servo inútil aqui na Terra, que veio aqui só para cumprir os seus próprias vontades, para fazer o que você quer. Egoísta, me desculpe, mas é a verdade. E eu vinha sendo egoísta por muito tempo também. Por muito tempo eu ouvia Deus falar no meu coração que eu deveria fazer algumas coisas e eu vinha ignorando de propósito. Eu vinha com uma falsa modéstia do tipo, ai Deus, quem sou eu para fazer isso? Ai, existem pessoas muito melhores do que eu para fazer. E existem, claro que existem.
Mas algumas pessoas só eu vou tocar, com o meu jeito de falar, com o meu jeito de ser. Mas eu ouvia e falava para Deus, isso não é para mim, isso é coisa da minha cabeça, bobagem, não quero, não sou capaz. E eu adiei. E eu vinha sendo uma serva má e infiel. E eu te desejo hoje que Deus toque no seu coração e que você sinta ardente, que você precisa agir, que você faça e que você saiba que você vai ter que fazer apesar de não estar perfeita. Que você vai se melhorando no caminho. Que você vai sentar, você vai estudar, você vai aprender o que precisa aprender. Ou você vai passar por cima do seu ego, do seu orgulho e você vai. E à medida que você for fazendo, você vai ficando mais forte, como aquela árvore que vai crescendo, o tronco vai aumentando e ela vai ficando mais firme. E aí não é qualquer coisa que vai te abalar. Algumas coisas vão sim te abalar. É fato. Você continua sendo humana. Você ainda vai se entristecer, você ainda vai passar desafios. Mas saiba que passar desafios com Deus do lado é infinitamente mais leve. Como eu falei semana passada, meu ente querido não estava bem de saúde e infelizmente ele faleceu. E apesar de toda a dor, eu gravei aqueles vídeos semana passada antes dele falecer, um dia antes. E hoje eu estou aqui, em luto, mas eu faço. Porque toda vez que eu faço algo de bom, eu sou a primeira pessoa que me beneficio disso. Então saiba que você também pode, com o coração do jeito que ele tá, com os sentimentos desarrumados mesmo, com a sua imperfeição ao falar, ao gesticular, mesmo se sentindo feio, mesmo se sentindo incapaz, mesmo com as críticas. Você consegue. Porque se eu, que fui a pessoa improvável, sem nenhuma habilidade extraordinária, consigo, você também consegue. Se esse vídeo chegou até você, e se você chegou até esse ponto do vídeo, é porque você precisa sim começar a acender luzes perto de você. E só você sabe que tipo de obra Deus está te pedindo para realizar. E eu espero que você tenha força e coragem para realizar. Conte comigo para o que precisar. Se você chegou até aqui, um grande abraço, eu te agradeço. Mande esse vídeo para uma pessoa que você gosta e deixe o seu curtir aqui. Até o próximo vídeo.